Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2014. É uma sexta-feira. Nosso verbete tem 5 páginas, 46 logias e 13 máximos. O título é Geronte pré-intermissivista. A especialidade é ressexologia. A nossa verbetógrafa é a Beatriz Tênios, tá? A Beatriz é professora universitária, graduada em farmácia e bioquímica, mestre em síntese de medicamentos e doutora em química orgânica e também pós-doutora em síntese orgânica. Então, ela está com tudo, vocês tomem cuidado com a Beatriz. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente e tenepsista desde 2002. O geronte pré-intermissivista é a consciência homem-mulher, pertencente à terceira ou quarta idade físicas, não intermissivista, mas já apresentando predisposição à evolutividade lúcida e firmemente decidida a aproveitar o próprio tempo de vida restante ao modo de período preparatório ao primeiro curso intermissivo. Os ressexos pensenes, a ressexopensenidade, a autopensenização saudável, a pensenidade propícia à maxidissidência. Na fatologia, o projeto de vida para a etapa conclusiva da existência intrafísica, a reinvenção da velhice, o valor das crises de crescimento para a saída da acomodação mimética, a importância da produtividade existencial antes da terceira idade e por aí vai. Depois nós temos aqui, na argumentologia, vale a pena prestar atenção na caracterologia, que ela coloca as condições, 10 condições existenciais para aí o geronte. Na acabativa, nós vamos destacar a autorreeducação na maturidade, a exuberância na terceira idade, o geronte evolutivo, o geronte pré-inversor e o pré-intermissivista. Nós temos aqui 2 indicações para a bibliografia e a frase enfática é: o geronte pré-intermissivista é ainda raridade no atual momento evolutivo planetário. Lúcido quanto à autoevolução, segue no contrafluxo da cultura da infantilização dos idosos. Você já participou de curso intermissivo? Considerou a possibilidade de candidatar-se desde já a ser intermissivista na próxima existência? Geronte aqui, então, nós vamos ver a análise do João Paulo, a mega-análise do geronte pré-intermissivista. Ele colocou, como sempre, 20 itens. Exemplarismo, antissaudosismo, autodiscernimentologia, lúcido-pensenidade, prioropensenidade, neopensenidade, produtividade, longevidade, maturidade, renovação, pré-aluno, neofilia, neopatamar, neosinapsologia, intermissiologia, autopriorologia, evoluciologia, gerontologia, ressexologia e proexologia. Então, Beatriz, vamos começar o nosso debate, você explicando por que você escolheu esse tema. A gente sabe que você já está mais ou menos nessa linha, né, de pesquisa, mas fala um pouquinho melhor do tema em si, da sua escolha. Então, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Né? Como a Mabel falou, esse é o meu tema, um dos temas de pesquisa. No momento é o que eu estou dando maior atenção, né? Que é a longevidade evolutiva. E o porquê desse tema é porque me chamou muito a atenção o fato de que as pessoas hoje vivem, no mínimo, 30 anos a mais do que viviam no século passado. Né? A pessoa da terceira idade, que hoje está entrando na terceira idade, a média de vida dela era 65 anos, 64, entende? Então, ninguém se preparou para isso, ninguém se preparou para esses anos a mais que vieram em função do progresso, né, das tecnologias de saúde e a melhoria social também. Né? E eu percebo, então, como proexologista, né, que estava faltando metas e objetivos para o pessoal utilizar de forma pró-evolutiva esses anos a mais. Porque o que a gente observa é muito desperdício de tempo
Porque a pessoa, ao chegar à terceira idade, ela já criou os filhos, já trabalhou, já está aposentada, e como não existe a cultura de ter projeto de vida para depois dessa fase, as pessoas ficavam muito desaproveitando esse tema, né? E eu acho que a preparação para o curso intermissivo é uma grande meta, um grande objetivo, entre outros, mas é uma grande meta para o geronte ocupar o seu tempo, o seu interesse, a sua motivação, né? E com isso, com o verbete, o que eu quis? Trazer algumas coisas para a gente pensar a respeito de como a gente pode se preparar melhor para, na pós de soma, poder fazer jus a uma vaga no curso intermissivo. Quer dizer, porque o seu convite é menos viagem, menos turismo, menos e mais trabalho. E como o professor Valdo falou uma vez, existem muitas vagas ociosas no curso intermissivo pelo despreparo dos candidatos, né? Então, eu acho que faz muito sentido a gente ajudar as pessoas a se prepararem melhor para, na pós de soma, fazer um curso intermissivo. E, por outro lado, como proexóloga também, eu sei que na terceira idade, na fase final da proex, que é o meu caso, já eu estou entrando na terceira idade, né? Uma das tarefas nossas é disponibilizar os frutos da proex de uma vida toda para ajudar justamente no encaminhamento dos novos intermissivistas. Então, tudo isso me motivou a estar escrevendo sobre isso. Bom, então vamos à primeira pergunta. Na estrangeirismologia, na página 14, quais são alguns dos critérios para o upgrade intraconsciencial do geronte pré-aluno do curso intermissivo? Então, muito desse upgrade vai se dar a partir da teática que a pessoa vai ter, a partir das verpons da Conscienciologia, entende? Então, ela vai aprender a dar mais valor para a intelectualidade, ela vai dar importância em se conhecer melhor, não é? Ela vai cuidar mais da cosmoética, porque isso também é uma coisa assim, que me chama a atenção muito, é que as pessoas às vezes estão muito bem intencionadas, né, têm muita vontade, predisposição, mas a cosmoética ainda é muito falha, entende? Porque as pessoas ainda estão muito ligadas na ética humana. Então, assim, do ponto de vista da ética humana, a pessoa é irrepreensível. Mas, do ponto de vista da cosmoética, tem que melhorar, porque isso é um requisito fundamental para o curso intermissivo, né? Então, a Conscienciologia, eu considero que ela está cheia de técnicas para ajudar a viver melhor. A chamada as técnicas de viver evolutivamente, né? E esse upgrade, muito das coisas que a gente está colocando aqui na fatologia e no resto, são upgrades são fatores que podem levar a um upgrade. Qual você acha que para um pré-intermissivista, que não, obviamente não tem intermissivo, né, não tem curso ainda, tá? Na terceira idade, você acha que tem um ponto que seria o mais importante para ele trabalhar? Ou é genérico e depende de cada caso? Bom, tem muito o fato de que cada consciência é uma consciência, cada um tem o seu passadão, tem as coisas que ela vai, né? A sua ficha evolutiva, tudo isso tem que ser considerado e é muito pessoal. Agora, a gente percebe que tem também muitas coisas que são gerais, né? Então, o que eu percebo? Isso eu posso trazer mais a minha percepção, né, que é a seguinte, é a predisposição à evolutividade lúcida. Isso está até na definologia. Por quê? A gente encontra muito geronte, né, muitas pessoas na terceira ou quarta idade, assim, com uma cabeça boa, inteligentes, perceptivos, mas ele não tem essa predisposição para a evolução. Ainda acha assim, mas aí, depois que tu explica, né, como é que funciona isso, a pessoa diz, mas se o mecanismo evolutivo faz todo mundo evoluir, para que eu vou me preocupar com isso? Eu prefiro, deixa assim, tá bom, deixa eu ir, né? Então, quer dizer, não tem a predisposição. Isso é um fator determinante. Por que as pessoas têm isso ou não, eu não sei. É um comodismo, de repente, né? Ou a falta de ideia da importância. Exato, a falta de ideia da importância. E também a segunda coisa é estar firmemente decidido, porque uma vez que a pessoa percebeu que isso aí é importante, e ela já está na terceira idade,
né? Porque perceber isso aos 15 anos, ótimo. É uma coisa. A terceira idade é ter firmemente decidida que vai fazer o que for possível no tempo de vida restante para chegar o mais próximo possível daquele ideal, né? E essas duas coisas, elas são determinantes e não é muito... porque, assim, os intermissivistas não são minoria na humanidade? São. Os pré-intermissivistas mais ainda, né? Principalmente os gerontes. Os pré não é que sejam, mas os gerontes pré-intermissivistas são... Por quê? Eles tiveram uma educação repressiva, a gente teve uma educação repressiva, não tinha conscienciologia naquela época. A mesologia praticamente te obrigava a casar, a ter filhos, né? As tuas ideias inatas eram tratadas como coisas que tu tivesse que tratar. Vai no psiquiatra, no psicólogo e vê se tu te livra disso, né? Então, foi muito difícil para a juventude, né, do pessoal que hoje está na terceira idade. São raros os que tiveram essa abertura. Então, eles são minoria. Chegar na terceira idade e dizer, não, eu quero mais evoluir, eu vou tudo bem, eu errei, eu deixei de fazer, mas de agora em diante não deixo mais. Precisa muito neofilia, né? Sim. É a neofilia do novo, né? Apesar da idade. Fatologia, página 14, primeira linha. Poderia falar sobre o projeto de vida para a etapa conclusiva da existência intrafísica? Como otimizar a reinvenção da velhice desde já? Então, nesse caso, por exemplo, hoje, até dentro da ProEx, já existe o terceiro tempo, coisa que não tinha. Lembra? Tinha a fase... Melhorou, né, Beatriz? A fase de preparação, que ia até os 35 anos, depois a fase executiva, que ia até os 70, e eu sempre me perguntava, e daí? E depois? Faz o quê? Terminou a ProEx, estou de férias, né? Explica o que é o terceiro tempo, Beatriz, que nem sempre todo mundo sabe. Tá. O terceiro tempo evolutivo é aquela fase da ProEx onde o proexista, por já ter vivido esses anos todos, ter acumulado experiência, já tem frutos de ProEx, né? Se ele é um intermissivista e esteve trabalhando na sua ProEx durante a vida toda, ele já tem muitos frutos para doar. Então, o terceiro tempo é o tempo da doação dos resultados da ProEx porque, na verdade, o importante de nós, que trabalhamos com a proexologia, é ajudar todo mundo a ser completista, entende? E ajudar as pessoas a terem ProEx na próxima vida. Então, não é isso? Exatamente, o pré-intermissivista é para ele, quem não teve, ter na próxima vida, né? E quem já teve, ser completista. Muito bom. Não, mas eu não falei do projeto de vida. Isso. Então, isso é tão importante que hoje já temos a terceira fase da ProEx, que é a fase da acabativa, que é dos 70 anos em diante, né? E como eu trabalho, o meu interesse no assunto é justamente isso, o que as pessoas que já estão aposentadas, já criaram os filhos, o casamento, né, ou já está bem estabelecido, ou já terminou, né? Os filhos são criados, ou já foram embora, já não precisa mais trabalhar para ganhar vida. O que essa pessoa vai fazer se ela ainda está lúcida, ela tem saúde, né? E eu fico, então, o meu trabalho é em buscar essas metas, né? Então, tem aqui na parte de legislogia, que fala as técnicas da autogestão existencial. Uhum. Então, o que o geronte tem que fazer é uma agenda adaptada para a idade dele. Não adianta a gente querer ter uma agenda igual a de alguém que está na fase executiva, que está com uns 30, 40 anos. Primeiro, a gente não tem mais esse pique, a gente não tem as necessidades que eles têm, a gente não tem que correr de um lado para o outro para trabalhar 8 horas por dia. É verdade. Não tem que estar cuidando dos filhos, a coluna dói. A coluna dói. Então, tem as vantagens e tem as desvantagens também, né? Claro. Então, as vantagens são essas, não precisa mais tudo isso. A vida está sentada, né, Beatriz? A vida está sentada. Mas, por outro lado, já não tem o vigor, já não tem a energia, não é que tem que ser calçado, porque senão aí não adianta ter tudo isso se a pessoa se entrega ao declínio físico. Então,
tudo isso é muito importante para manter a produtividade da pessoa o tempo todo. E, para isso, ela tem que ter uma agenda que seja adaptada a essa realidade, né? E aí, então, ela vai colocar as metas. Então, quer ver algumas coisas, como a Geronte aqui também já está com a memória comprometida, que isso é uma das coisas que a gente tem que levar em conta, né? Tem coisas que melhoram e coisas nem tanto. Então, por exemplo, aqui, que condições que ajudariam, né? Cultivar o bom humor, cultivar, melhorar o próprio temperamento, né? Às vezes as pessoas são muito ranzinzas. A idade, né? Não, tem muita coisa do idoso que às vezes, que é o idoso... Tem um lado negativo e um lado positivo. Tem o idoso super bem-humorado, que é aquele que você vê que tem energia boa, e tem aquele que é ranzinza, que parece que ele não está muito dentro da... mas ele não é ranzinza agora, ele já era. Ele já era, né? Agora exatamente, um pouco mais. Já era. E se essa pergunta foi feita por alguém mais jovem, que eu acho até que foi, é nessa hora que a pessoa tem que preparar uma velhice onde ela vai ter bom humor, onde ela vai ter saúde, aonde ela vai ter o pé de meia estabelecido para poder viver com tranquilidade, né? Então, são muitas as metas, assim, mas falando do objetivo e meta, ela pensar em ser intermissivista, se ela ainda não é, pensar na acabativa da sua PROEX, se ela é intermissivista, né? Pensar numa dessoma tranquila, como dessomar, porque a dessoma, ela é uma fase da vida, a consciência não morre, então ela tem que morrer tão bem quanto ela viveu, entende? Né? Qual é a melhor forma de chegar no extrafísico? Né? Então, há uma série de objetivos e metas muito motivadores para que, com essa agenda adaptada, o Geronte possa ter uma vida muito útil evolutivamente. Né? Você vê, o professor Walter está escrevendo a Mega GESCOM, que ele reconhece como sendo quarta idade já, praticamente. Quarta idade. Mas por quê? Mas ele se preparou, ele é um exemplo por isso, gente. Ele é um exemplo, ele sempre calçou. Entende? Então, não que ele não tenha os problemas de qualquer pessoa idosa, mas ele sabe calçar, ele sabe o que ele tem que fazer para compensar aquilo, para que a atividade mental somática nunca fique prejudicada. Hoje em dia, né, Beatriz, mais do que nunca, a gente tem que pensar nesse preparo para a terceira idade, né? Porque antes a gente pensava, vai morrer logo, acabou, não Mas exatamente, tu sabe, isso que me impressiona. Quando eu estava fazendo a minha faculdade, me preparando para a vida, a idade média era 64 anos. Como a gente se aposenta depois de 30 anos de trabalho, e se ela ser lá pelos 55? Eu vou ter mais o quê? 4, 5 anos de vida. E vou morrer. Vou morrer. Então, para que planos? E outra coisa, a pessoa quando chega lá, principalmente a quem chegou hoje na terceira idade, como eu falei antes, viveu um período onde tinha muita repressão, a mesologia muito... né, um cabresto em cima, a pessoa não pôde fazer muitas coisas, entende? Então, quando chegava na aposentadoria, queria mais era descansar, tu entende? E tinha todo o direito de querer isso. Só que agora eu conheço pessoas que estão descansando há 30, 40 anos. Olha, gente, seriamente. Não, e fica doente, né? E às vezes fica doente, não é porque ela não tem muita ocupação e a cabeça dá problema. Mas, assim, como que alguém pode pensar em descansar 40 anos, gente? Né? Já tem filósofos, sociólogos, trazendo a seguinte questão, será que nós, homens, humanidade, seremos capazes de dar sentido a esses anos a mais? Porque se não tiver, para que viver mais? Verdade, não é? Porque a vida humana, ela pressupõe muita coisa como suporte. O consumo da pessoa, em qualquer idade, mas dos também, né, o planeta sofre, né, porque é a água que falta, né, todo o extrafísico que dá o suporte. Eu estou convencida de que sem o suporte extrafísico... Não vai, né? Não vai. Agora também, Beatriz, tem agora, para a pessoa não fazer nada... Agora tem um problema financeiro também. Porque agora o pé de meia tem que durar até 90, pelo menos. Exatamente. Não é isso? Não pode durar até os 70 anos, como a gente pensava antes. Tem que durar até os 90. No mínimo. Porque quem está entrando agora, por exemplo, que é inversor hoje, ele com certeza vai ser útil até os 90 anos. Exato. Né?
Na minha geração, eu acho que não. Né? Uma coisa muito importante, eu penso não estou falando demais? Não, você é a verbetógrafa que defende o verbete. É você que tem que falar. Não estou deixando nem perguntar. Uma coisa importante também nessa idade é fazer, tem até um verbete sobre isso, a previsão de sobrevida. É isso. Né? É pensar assim, ó, quando vai planejar as metas ali, quantos anos eu ainda tenho de vida útil? E isso aí ele vai ter que olhar o quê? Como é que está a saúde atual, como é que é a saúde da família, né? Que tipo de doença que a família costuma ter, que ele costuma precisa, ter, assim. com que idade morrem, entende? Tudo isso dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo a mais de vida tu tem útil, né? E olhar também os mais velhos, né? Porque eu tenho uma avó que morreu com 97. Na minha família é assim. Pois então já há chances, né? Então tem que se preparar, é verdade. O terceiro livro. Agora, eu acho isso mais relevante para quem está hoje na Invex. Porque nós, eu digo eu, né? Mas a maioria, a gente não usou muito bem o capital de saúde. Né? Por exemplo, quando eu era jovem, fumar era bonito. Entende? Mulher, para ser emancipada, tinha que tomar um drink. Então, coisas que hoje não existem mais, entende? Exercício físico não existia. Para quê? Dieta para quê? Não existia esses cuidados, tu entende? Então, no meu caso, eu acho que vida útil vai até uns 80. Depois, em função do mau uso. Mas aí é que está, eu estou tão entusiasmada com o meu pós, que eu vou fazer depois, tu entende também? Que isso aí é uma coisa tranquila. Enquanto eu tiver útil, eu quero ficar aqui, mas... Claro. Então, vamos lá. Fatologia, página 14. Tem alguma pergunta? Tudo bem, gente? Página 14, quinta linha, de baixo para cima. Por que há a necessidade de aumentar o saldo da FEP antes da terceira idade? Quais as vantagens? Não está antes da terceira idade. A FEP. A necessidade de aumentar o saldo da FEP. Isso. Pronto. Mas a pergunta é, antes da terceira idade, que ele colocou aqui, ó. Por que aumentar o saldo da FEP antes da terceira idade? Não, eu acho que, porque tem também aqui, ó, a importância da produtividade existencial antes da terceira idade. A produtividade ela é importante, porque senão a pessoa vai chegar na terceira idade sem ter tido muita instrução, sem ter praticado autodidatismo, sem ter uma intelectualidade mais. Então, o ideal é começar antes. Né? Agora, é claro, a boa notícia que a Conscienciologia traz, eu acho, é que sempre é tempo. Né? Sempre tem a luz no fim do túnel, sempre o começo está sempre ali. Então, essa coisa é muito importante, principalmente para o idoso se dar conta. Tá bem, errou, desperdiçou, tudo bem, vamos começar de novo. Se tem a predisposição, a gente começa. Mas o ideal sempre é já ter esse acervo de conhecimentos antes da terceira idade. Né? Agora, a FEP, por quê? Veja bem, a gente não tem nenhum manual dizendo o que precisa para passar no vestibular lá do curso intermissivo, mas a gente imagina, né? Parece que uma FEP no vermelho não... Muito vermelha não dá, né? Parece que nem um pouquinho, acho que é 51%. Tem que, mas vermelha tem que ter um pouco, né? Senão a gente... Mas não pode... Não, tem 49% de vermelho, mas 51% de azul. Tá mais azuladinha, né? Mais azuladinha. Então, quer dizer, agora, quanto mais a gente melhorar essa FEP, mais crédito tu vai ter para fazer as melhores disciplinas, para acessar o curso mais adiantado, claro, né? Tudo isso é importante. Alô. Oi, só complementando, eu gosto de dizer sempre, né, para os alunos aí... Explica quem é você e o que você faz, porque daí vai ajudar mais. Então, sou fisioterapeuta, né, trabalho com idoso, dou aula também na área aí da gerontologia, e meu verbete também está nessa linha que vai ser envelhecimento proexológico. Que a ideia é o quê? Esse preparo aí, né, para chegar justamente, né, com mais base aí na terceira idade. E o que eu acho interessante, assim, sempre eu falo nas aulas que a velhice é o resultado das nossas escolhas hoje. Então, tudo, né, assim, como está a partir aí da terceira idade,
É esse preparo, né? Justamente que você está falando. Então, assim, da saúde, né? Dessa questão financeira, porque o idoso ele gasta muito, né? Então ele gasta mais. Diz do uma que o amiga jovem. minha que mulher não envelhece, mulher encarece. Não é isso? Então, Você tem que agora disponibilizar, é remédio, é tratamento, é saúde, né? É. O plano E de saúde planejar nova. isso. Pois é, e muitas vezes eu vejo, né, que se não tem, aí acho que é bem importante isso que a Bia está trazendo, do projeto de vida, né, que é o que a gente estuda aí na PEX. Porque a gente vê muitos casos até de suicídio de idosos que se aposentaram e não tem o que fazer, porque se aposentam muito cedo. Aí com 55, às vezes nem é idoso ainda, e vai fazer o que com esse tempo? Não se planejou para usar esse tempo da melhor forma possível, e aí, né? E aí Agora tem me fala depressão. uma coisa, vocês da PEX, né? A Beatriz, tem o Caio, tem a Cris. Já chegou gente lá da terceira idade querendo fazer o projeto deles para aplicar na terceira idade ou ainda não? Acho que o Caio pode responder pelo Ainda seu não, porque apelo. é Entendeu? novo, É né? porque jovem é muito comum chegar na PEX. Ah, qual é a minha ProEx e tal. Mas a minha pergunta é, chegou alguém na terceira idade e falou assim, quero fazer uma programação para essa nova fase de vida. Eu nunca peguei alguém nessa situação específica, mas nós tivemos uma vivência na época que eu ainda voluntariava na Aracê, e estávamos bem próximo do IPC, e tinha uma voluntária lá que chegou em São Paulo, e era muito interessante, porque ela tinha uma faixa etária ali que devia ser por uns 75 anos de idade, e você via ela andando rápido para cima e para baixo, fazendo um monte de coisa, e a gente perguntava, mas vem cá, o que está acontecendo que você está correndo tanto? É porque agora eu entendi que eu tenho que correr atrás daquilo que eu não Bacana, fiz. né? Mas ela era uma agitação o tempo inteiro. Então, caiu a ficha realmente de que ela precisava agilizar o tempo que ela Mas perdeu. olha, Caio, Mas isso é uma frente. Fica uma sugestão de ter um curso. Sabe, exato, acho que a Né? Cris vai Fazer falar um sobre curso isso. de ProEx, vamos dizer assim, de planejamento de vida para a terceira idade. Então, mas eu estou com o curso Você? pronto, dia Ah, 24 então. de maio, em Porto Alegre, a gente vai fazer o curso piloto para ver se ele está bem calibradinho com as necessidades, atende às necessidades do público, mas é bem isso, porque é trágico a gente olhar esse pessoal assim, ó, com dinheiro, saudável, energia, e assim, correndo de um lado para o outro em excursões, né? Então, assim, ó, tem hotéis que fazem, assim, excursões, que aceitam excursões da terceira idade, né? Então, tem, assim, cada noite é um baile das noivas e os noivos. Baile, mas assim, cada coisa infantilizada, e a pessoa no máximo das suas sinapses, no máximo da sua inteligência, né? Muitos assim profissionais que foram atuantes a vida toda, de repente se infantilizam. Agora, Beatriz, me conta uma coisa, o seu livro já está saindo sobre esse assunto? Não, o livro eu espero mandar para editados até o final do ano. O curso, sim. O curso sim, mas o livro também vai ser sobre isso. Vai ser sobre isso. Só uma ressalva, Pois assim, não. eu acho que o que é o mais sério, né, dentro disso é a infantilização da velhice, porque às vezes tem muitos casos que é até profilático para até, né, prevenir aí uma depressão, o idoso sair. Né? Então, assim, às vezes viajar. Então, para a gente também não levar tudo como se isso não fosse Claro, isso é saudável. importante, né? Claro. Isso é importante. Só que realmente a infantilização e às vezes usando isso como fuga. É. Não, assim, é meio que como um vazio. Ao invés de procurar algo para se melhorar e algo mais evolutivo, não. Vai aí pro BBB, né? Bingo, bote e baile. Esse eu não sabia. Esse é novo. Os três Trinômio, Bs. você podia colocar no livro, ó, trinomiologia. Como é que é o bingo? Bingo, bote, baile. Bote e mais. Bote é do idoso. Jogar bote, mas o muito na idoso, Espanha, homem. eles jogando bote nas Aqui nas também praças, tem, aqui em Foz do na Iguaçu praça. tem. No centro Os de homens convivência. no bote e no bingo e as Isso. mulheres viajando. As mulheres viajam mais que os homens, mas os homens... Então, isso que a Cris falou é muito importante, porque a gente não pode confundir isso. A vida social é muito importante, a vida afetiva com os amigos, o exercício contínuo, a cuidado com a alimentação. Só que o que a gente nota é que, às vezes, isso vira projeto de vida, entende? E aí... E é, na verdade, o entretenimento 24 horas E isso, na por dia, verdade, né? é meio de vida, entende? Todos nós, seja na terceira ou qualquer idade, o meio de vida é tudo isso. Mas para uma finalidade que é a evolução. Evolução. Ontem, ou antes de ontem mesmo, o professor Walter, acho que foi ontem, ele estava falando da importância das férias. E não é uma coisa para se jogar fora que a gente acha que só tem que trabalhar. Não, mas tem que ter um período até para a pessoa se tranquilizar, desestressar. Então, é o que você está falando, né? A higiene mental, né? A higiene mental.
Masculinologia, página 16, final da penúltima linha. Por que você citou o filósofo dinamarquês Niels Bohr? Então, gente, é o seguinte, eu sempre estudei, eu gostei, me interessava por biografias de físicos, né? E me chamava a atenção assim, a falta de equilíbrio na vida desses físicos mais famosos, que eram prêmio Nobel, né? Eram extremamente materialistas, muitos deles não eram bons colegas, passavam por cima dos Muita outros, competitividade. uma competitividade, inclusive, Doentia. anticosmoética, não é? Machismo, drogadição, vaidade, né? Vida desestruturada no sentido, assim, muita promiscuidade, às vezes, né? Ou assim, um workaholismo assim, exagerado, né? Dormiam no laboratório. Eu lembro, na época do doutorado, a gente levava colchão para o laboratório, porque não dava para parar. É quase um fanatismo, né? É. E já o Niels Bohr não me chamou a atenção, não. Ele era casado com uma mulher igual a ele. Tipo, igual a ele no sentido assim, que tinha os mesmos valores, então eles se davam bem. Os filhos, todos bem encaminhados. Parece até que teve filho que foi prêmio Nobel. Filhos dele. Isso eu não tenho certeza. Uhum. E uma boa pessoa, né? Então, assim, parecia alguém... naquela época eu não entendia, não sabia o que era a Conscienciologia, mas eu achava que ele era uma consciência, eu dava outro nome, superior às outras, no sentido de que ele não tinha grandes defasagens, nem nada. E um dia a gente teve a informação de que ele fazia parte de um curso intermissivo, que havia visitado aqui o curso Heterocrítica, no CAEC, né, em 2003, e o professor Valdo acessou isso. Era ele, junto com uma turma de intermissivistas, os professores, que estavam vendo as atividades de outros intermissivistas já ressomados aqui, né? E aí, quando eu soube disso, eu disse, fez sentido, tem todo sentido do mundo, porque não haveria de ser nenhum daqueles outros que, se fosse... Eu não acreditaria, entende? Que algum deles pudesse estar no curso intermissivo, os outros, mas esse aí faz muito sentido. Ele foi exatamente um geronte pré-intermissivista. Não, ele era uma consim pré-intermissivista. Não, então, estou dizendo, mas ele chegou na terceira idade... Não, ele morreu com 62 então anos. Chegou na terceira idade, não, mas enfim... Ele é 77 ele morreu. Ele é um estudo de caso de pré-intermissivista, né? É isso que né? eu quero falar, Isso é interessante. Embora, com esse verbete, eu esteja me dirigindo mais aos pré-intermissivistas gerontes, por quê? Porque eu estou preocupada deles só ficarem no BBB. Mas, na verdade, interessa a todo não intermissivista, claro, né? Claro. Então, eu fiquei procurando quem que eu poderia estudar e que foi, como biografia, um pré-intermissivista. E agora, até a gente pode falar, né? Então, hoje a gente tem aqui na CCCI um outro caso identificado, que é da Emily Hobhouse, né? Que foi uma... Ela é uma inglesa, né, que foi para a África. É uma inglesa que viveu na África, né, e fez muita assistência. Pacifismo. Ela trabalhou com pacifismo, com a pacifismo. Isso, se tu puder falar mais alguma coisa aí sobre Não, é isso. Ela era meio enfermeira e meio pacifista, e ela trabalhava muito ali pelo pacifismo e para a libertação dos africanos que estavam em guerra. E ela acabou ficando na história, né? Então, uma personalidade histórica. E hoje a gente sabe dela já ressomada com uma outra personalidade aqui. Então, como a gente está estudando também a serexologia, né? Então, esse é mais um exemplo, a gente que eu digo é a CCCI, né? Sim, sim. Então, já vai agora para a segunda semana. Mostra aí para todo mundo, quando vai ser o curso? Assim, ó. Vai ser dia 19 a 28 de setembro, quem tiver interesse. Isso. E é esse estudo dessa personalidade que naquela vida era uma pré-intermissivista. Isso, exatamente. Então, a partir de agora, desses estudos todos, aqui tem a linha do tempo do curso, a gente vai poder ter mais casuística, né? Claro. Não, porque a gente estava comentando antes de começar a tertúlia, é um luxo poder estudar uma consciência
que a gente sabe que foi pré-intermissivista, o que ela fez. O que ela fez de certo? Né? Ela deu naquela exatamente, vida que propiciou a entrada no curso. Exatamente. Então, como é a última vida de alguém que na pós de soma foi intermissivista? Exatamente. Né? Quais são os acertos? E como é a vida dela agora amarrada com a vida anterior? Como ela deu continuidade a essa realidade. Porque uma coisa também muito importante é o autorrevezamento, né? E isso aqui ajuda muito no autorrevezamento. Bem, então fica o convite aí, né, que é da Apex esse curso e da Pré-IC consecutivos. Quer falar, Caio? Rapidamente. A Mabel tinha perguntado, né, na Apex, se alguém procura para algum planejamento de vida nessa terceira idade. 3 pontos. Frequentemente, no balanço existencial, a gente encontra muita gente, teremos até no final de semana agora o balanço existencial, amanhã Final de semana nos próximos, amanhã. Exatamente, os próximos dias, aí a semana da Maxi Proexis, e muita gente vem fazer o seu inventário ali para fazer uma análise, tentar pegar esse momento em que está e reprogramar. Eu gostei muito da consideração aqui da Beatriz da reinvenção da velhice, né? Repaginá-la. E na Apex nós temos um plano de desenvolver, já começamos uma parceria ali com a Longevitar, de desenvolver o balanço existencial para a terceira idade. Então, é algo bem focado para a terceira idade. E também um dos cursos, e tem a ver com o que a Beatriz já falou, da autogestão existencial, fazer um curso autogestão existencial, que já está na nossa grade, direcionado para a terceira idade. Quer dizer, na verdade, gente, querendo ser mais realista, é um curso anti-melex. Exatamente. Não é, vamos ser bastante realistas exatamente. Com isso, mas é assim, a pessoa ela vai, com a terceira idade, parar para fazer esse balanço, reperspectivar o que precisa para ela não correr o risco de ter melancolia extrafísica. Então, veja, esse já é o ganho intrafísico. Porque a Proex é assim, ela chega de 2 jeitos, no meu ponto de vista. Ou ela vem pela força da ideia inata já na juventude, ou vem pela melim, quando a pessoa finalmente se dá conta que não fez o que tinha que fazer. Né? Quer dizer que, na verdade, vocês vão trabalhar para que ninguém fique no melexário ou psicótico pós-morte. Exatamente. Essa é a verdade, né? Fatologia, página 14, final da segunda linha. Poderia comentar a importância da produtividade existencial antes da terceira idade, que é mais ou menos o que você falou, e como um geronte não intermissivista e que não teve produtividade antes da terceira idade, poderia minimizar essa condição? Então, é aquilo que a gente falou, né? Principalmente quando a gente trabalha assim com o geronte, é importante a gente manter o otimismo, né? Porque às vezes a pessoa faz o balanço da vida, pô, passou o tempo, eu não fiz, eu podia ter feito, não fiz, né? Assim, sempre tem jeito. 1 minuto de vida intrafísico dá para fazer uma virada. E a técnica do mais um ano de vida, por exemplo, você faz tanta coisa, né? Exatamente. Então, no caso de não ter, assim, ó, descobrir a sua motivação. Para tudo é isso. Porque a pessoa motivada, ela vai querer se esclarecer, ser autodidata dentro daquilo que interessa a ela. Não adianta ela estudar por estudar, ou porque é bonito, ou porque... né? Ela tem que ver alguma coisa que motive, né? E, a partir daí, começar. Porque ninguém... a consciência, antes de começar a gostar de ler, ela não gostava de ler. Entende? Então, quem sabe quantas vidas ela não foi lendo aos trancos e barrancos até tomar gosto por aquilo, né? Então, às vezes é o começo. Às vezes até dói, né? Para quem nunca trabalhou com intelectualidade, começar, eu sempre brinco, às vezes dói. Porque... As sinapses, né? As sinapses têm que vincar. E é físico, né? E é físico isso. Mas a pessoa tem que perseverar. Então, isso não é um impeditivo. Uma coisa é a condição ideal. Outra coisa é aquelas coisas, como tem aqui no final, na preferenciologia, né? As coisas que realmente vão prejudicar, né? Agora, entre as coisas que prejudicam e as coisas ideais, tem toda uma gama de providências que a gente pode ir tomando, né, para superar o que a gente está vendo que... Fazendo um acréscimo aí, tem uma das minhas pacientes que ela nunca teve acesso à conscienciologia, agora está na terceira idade. E aí, o que ela começou a observar? Que
não tinha ninguém para contar a história da família dela. Não tinha mais ninguém dessa faixa etária e os sobrinhos iam ficar com uma lacuna dessa história. E aí, o que ela começou a fazer? O livro da história de vida dela. Então, assim, ela agora está acessando, né, a Conscienciologia, tá? Até o último capítulo é pinceladas de Conscienciologia, né? Assim, só para fazer uma introdução. Deixar isso. esse epílogo aí é tudo. Só que é bem bacana, porque assim, isso com ela começou a ter mais motivação, ver o sentido, que é, né, isso, a importância do sentido na vida. Então, começou por aí, falando da história dela, com o objetivo de quê? De deixar, né, um legado aí para os sobrinhos, até para, né, pessoas da família, para cultivar essa história. Então, assim, começar de alguma forma, né? E se a pessoa tem esse background da Conscienciologia, isso aí é autopesquisa. Na hora que ela for aprofundar, ela já tem um levantamento da história pessoal dela, da história da família, porque isso também, a família, agora com a sociograma, né, que sim, né? É importantíssimo saber como é que a tua família chegou, né, aos dias de hoje, tudo. Então, tudo isso é motivador, se a pessoa quer fazer, e também é alguma coisa que vai ser muito proveitoso na hora que ela passar das pinceladas para... né? Agora, deixar essa mensagem no fim, isso é muito importante. Viu? Nós temos na Conscienciologia muitas pessoas da terceira idade que publicaram livro, né? E deixaram o seu marco, fizeram questão de fazer isso. É importante. E tu sabe que o dia perguntaram para o Sorval, quando a tertúlia ainda era lá no Salão Verde, né? Por que tinha tanta gente da terceira idade chegando agora, só agora na Conscienciologia? Por que, se eram intermissivistas, por que não... Não chegaram antes? Não chegaram antes, ou podia não ser intermissivista do mesmo nível do pessoal mais moço, mas alguma preparação fez para estar aqui, né? Sabe o que ele respondeu? Não. É que assim, na verdade, a gente seria uma turma única de intermissivistas lá no extrafísico, tá? Os que tinham mais coisas a resolver com as consciex ficavam lá, continuando o curso intermissivo enquanto iam dando conta dessas relações, entende? E os que tinham mais débito, com consciências que hoje eram consciências, nasceram antes, vieram antes de continuar o curso intermissivo, fizeram só uma geral, assim, e vieram porque para poder avançar, elas tinham que atender. Elas tinham que primeiro atender isso, entende? Os outros que estavam lá também, só que era com o Consciex facilitou, entende? Quer dizer, claro. É uma questão de dimensão apenas, mas a tarefa é a mesma. Então, por isso, eu entendo hoje por que eu tenho tanta afinidade, às vezes, com gente super jovem. Aqui, eu digo, mas... bom, o pessoal hoje já está com uns 40, mas... quando eu cheguei, estava com 25, 30. Já fomos jovens. E eu tinha uma intimidade, assim, embora a nossa vida fosse diferente, um ser jovem, outro mais velho, mas era isso. Eu acho que a gente começou o curso junto, entende? Era da mesma turma, só que uns renasceram para resolver, e os outros ficaram e nasceram mais na década de 70. Né? Oi. Tem algumas gerontes, assim, né, que elas falam assim, tem uma desculpa, assim, eu queria fazer isso, mas acho que não dá mais tempo, só na próxima, vou me preparar para o curso intermissivo, né? O que você acha dessa desculpa, de jogar para frente? Eu acho que é muito comum, porque se o geronte é intermissivista, ele está a 1000 por hora, que nem o Caio falou ali, correndo atrás do prejuízo. Mas se ele não é, ele está muito assim, ligado com as coisas intrafísicas, muito monopolizado por isso, entende? E aí vem com uma questão desse tipo aí, agora não dá mais, agora já perdi o bonde, agora, né? Isso a gente ouve muito, inclusive durante o balanço já apareceu aqui, né? Gente que se deu conta de que o caminho é esse aqui, mas que agora não dá mais tempo, né? E o que eu digo é o seguinte, sempre é tempo. Não, a gente é consciência, né? Nós não somos. Se eu fosse uma consciência, aí você poderia falar que tem pouco tempo. Pouco tempo. Mas a consciência tem todo o tempo do mundo. E quanto antes ela começar, melhor. Porque ela vai dessomar melhor, ela vai ter uma condição melhor de acessar um curso intermissivo, não é?
Essa noção de continuidade, de continuidade, né? isso é impressionante. Isso muda, se a pessoa entendeu isso mesmo, sabe? Ela introjetou esse negócio, eu sou uma consciência. Não sou, eu estou consciente, mas eu sou uma consciência. Isso aí faz toda a diferença. Porque, por exemplo, eu gosto muito de estudar. E eu pensava assim, mas para que eu estou estudando? E tem gente que me dizia isso, para que daqui a pouco tu dessoma, vai tu, entende? As bactérias vão Seus comer neurônios tudo. Vão tudo embora, né? E eu dizia, é pena, realmente isso aí é uma pena. Porque eu gostaria de continuar estudando. Quando eu descobri isso, nossa, então não, eu posso continuar estudando até o último dia. Mas Até isso é com até sex para o livre. jovem, né? Que tem jovem que pensa assim, para que eu vou fazer arrumar minha cama se eu vou dormir de novo daqui a pouco? Você sabe que tem uma colega nossa que ela conheceu a Conscienciologia, entendeu o processo do mental soma, falou, agora eu vou me dedicar ao mental soma. Então, eu não faço mais a minha cama, porque isso é um trabalho cerebelar. Eu falei, nossa, você não entendeu nada de mental soma. Não. É. Não, e não entendeu de ProEx, Não, porque tá entendendo ProEx é levar tudo de jeito. Esse é o Claro. problema. Por isso que na PEX o nosso objetivo, acho até que maior, é ajudar a ser completista. Porque não dá para esquecer nada. E a gente facilmente se motiva e esquece o resto. Entende? Tem que arrumar a cama, sim. Gente, é um problema de organização, né? É o mínimo. É. Contribuição com a pergunta da colega ali. Quando eu fiquei bem impactado quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre proexologia, que tem uma das leis racionais da ProEx, a lei da ProEx, da execuibilidade. E aí fala lá que todo mundo consegue cumprir a programação existencial com razoável folga. Então, é exequível, não adianta ficar achando que não tem tempo, que o momento é agora, definiu, tem aceleração da história pessoal, tem uma série de questões que está, inclusive aqui no verbete da Beatriz, que é acelerar o processo. Então, é exequível, não E adianta o pior a é gente a ficar folga. com Ainda tem razoável folga, ainda tem um... Exatamente. E isso aí é importante porque a pessoa tem a noção acho até que está colocado aqui em algum lugar, a importância de cada minuto na vida intrafísica. E hoje já existe uma casuística bem grande aqui na comunidade conscienciológica, cosmoética internacional, Sim, no CCCI. né? De pessoas que deram a virada praticamente no leito de morte. Né? E funciona, então não é uma teoria, não estou colocando uma coisa porque é bonito, é poético dizer isso, real, os né? fatos corroboram isso. Entende? Olha, me lembra aquele caso do senhor que estava dessomando, você sabe esse caso? Sei, mas pode contar. Não, conta você que está. Ele estava dessomando e ele conheceu a Conscienciologia. E aí ele estava no hospital já para dessomar. Aí ele chamou um professor nosso que foi lá ao encontro dele e ele disse para essa pessoa, eu não pude fazer nada com vocês porque eu estou morrendo. Mas só de saber que vocês existem, eu já estou feliz, já estou confortável e vou trabalhar no extrafísico. Então, veja, essa pessoa chegou de uma outra forma no extrafísico. Claro, é isso. Ela chegou de uma outra forma porque ela entendeu. O processo de continuidade, que a consciência não morre, da evolutividade. E outra coisa importante também, assim, até continuando a responder para ela, é que é muito importante para o geronto entender a dessoma. O que é a dessoma? Não é só que a consciência não morre, isso é verdade, é óbvio, mas é uma coisa. Qual é a conclusão que tu tira que a consciência não morre? Né? Mas a dessoma existe, entende? E aprender a vivenciar a dessoma sem essa carga toda que a sociedade botou em cima, né, ajuda muito, porque senão a consciência chega lá e está traumatizada com a dessoma, está com saudade, né? Não se preparou para ser consciente. Apego, né? Com apego. Principiologia, página 15, quarta linha. O princípio do autodidatismo vitalício seria relacionado à utilização do autodidatismo durante toda a vida e também vincando para as próximas ressomas o autodidatismo inato? É exatamente isso, porque a educação formal ela é muito importante, né? Eu tive bastante disso nessa vida. Mas eu não tinha a noção que eu tenho hoje, né, da importância do autodidatismo. É muito mais importante que a educação formal, que o título. Você é professora, né?
que o título, que, né, o importante é tu saber estudar, fazer uma grade de disciplinas, colocar na ordem que, para a pessoa é melhor, o que eu tenho que saber primeiro? Eu quero saber, por exemplo, assim, agora eu estou interessada em dispersidade, né? Pela minha previsão de sobrevida, talvez eu não chegue lá, mas que eu vou chegar perto, eu vou trabalhar para chegar lá, né? Então, agora, o que eu tenho que fazer para ser desperto? Então, autodidatismo, vou lá, primeiro, o que eu estou pior? Isso aqui, depois disso aqui eu vou para cá, depois, né? Então, fazer assim o seu currículo de matérias ou de renovações que tem que ser feitas, e não esperar que os outros façam isso, ou nem que apareça uma IC que te dá pronta o roteiro que tu tem para ser desperto, ou uma coisa assim, né? E isso aí é para sempre, é para essa vida, para as próximas vidas, é que nem TENEPS, né? Depois que tu começa, para todas as outras vidas. O autodidatismo é até a Consciex Livre, depois da Consciex Livre, por aí vai. Isso, levanta para cima o pininho. Tá ótimo. Isso. Você poderia detalhar sobre mais a teurologia, a teoria das interprisões grupocármicas? Então, página 15. Tá, a interprisão grupocármica, ela é um estágio da evolução humana que está no corpus de conhecimento da Conscienciologia, né? Então, a interprisão grupocármica é quando a consciência tem o seu livre-arbítrio restringido pelas dívidas que ela tem com outras consciências com as quais ela cometeu atos anticosmoéticos, né? Então, se a gente quiser observar, eu tenho essa hipótese que qualquer um de nós, algum nível ainda de interprisão a gente tem. Eu tenho essa certeza. Então, assim, ó, não tenho, eu acho que a gente não está mais nesse nível da interprisão, porque aí a pessoa não consegue fazer nada. Sim, o livre-arbítrio foi embora. Mas ainda tem coisas que vão ter que, no caminho da evolução, ainda vai ter que estar trabalhando. Então, uma coisa que vai impedir ou vai dificultar o geronte de se candidatar a um curso intermissível é se ele está muito interpreso. Né? Se a dívida ali com o pai, com mãe, com o filho, com o vizinho, que aquilo ata a pessoa, a gente vê muito, assim, às vezes, a pessoa querer fazer um curso da Conscienciologia, não tem, o dinheiro some, o tempo, acontece alguma coisa, a pessoa não consegue chegar, ela está ali amarrada naquele contexto. Então, isso aí é uma coisa para ser superada, né? Não é uma coisa para a gente ficar se martirizando, mas é uma fase meio difícil, e isso realmente dificulta, quando isso é muito forte, muito forte ainda, né? O livre-arbítrio fica muito... Existe nos 700 experimentos, eu não me lembro exatamente qual foi o capítulo, o teste, que é o teste da sua interprisão grupocármica, né? E as fases que as pessoas passam. Mesmo, não sei você lembra, Caio? Depois eu vou olhar. Não, tem a fase da vitimização, da interprisão, da recomposição, da libertação e do polikarma. E polikarma, tem isso explicadinho nos 700 experimentos, para quem quiser. Cada uma delas, o que é. Beatriz, sim. Aqui, ó. Aqui na fatologia, na última linha da página 14, você poderia falar sobre essas estratégias compensatórias da vida mental somática? Bem no finalzinho da 14. Então, o envelhecimento, ele tem muita coisa boa, né? Até a gente pode falar, anotei algumas coisas aqui para a gente não esquecer de falar bem do envelhecimento, que tem muita coisa boa. Mas também tem as dificuldades, né? Então, assim, ó, o holossoma, que a gente utiliza para viver, esse corpo físico, ele vai deteriorando, né? Então, assim, ó, ele vai ter que ser compensado pelos outros veículos. Então, a inteligência está nisso, né? De ver a saúde integral e como um veículo pode ajudar o outro. Então, assim, ó, o corpo físico e o corpo energético, eles vão ficar por aqui, na dessoma. Mas o corpo, o psicossoma, mas principalmente o mental soma, ele dá toda a possibilidade para, sim, em qualquer situação, manter um ritmo produtivo evolutivo, né? Então, as estratégias da vida compensatórias é assim, a pessoa pode estudar,
ela pode tá se fazendo autopesquisa. Eu nunca esqueço uma coisa que o professor Valdo disse, e para mim isso aí é uma coisa que é um balizador. Ele disse assim que ele, em outras vidas ele já foi preso, ficou amarrado em masmorra, né? Mas ele disse que isso nunca foi muito drama para ele, porque ele tinha tanta coisa para pensar, tanta coisa dentro dele para discernir, que o tempo passou, entende? E é exatamente isso, quando a gente vê um geronte preso numa cama, porque está velho demais, o corpo já não... Mas se ele tem motivação, se ele usou, por isso que de usar o mental soma antes da terceira idade é importante, né? A pessoa ela pode fazer muita coisa. Eu tenho, por exemplo, uma agenda de autopensionização, aonde quando brota uma ideia assim mais significativa, eu escrevo ali para quando eu tiver um tempinho eu penso nela, entende? Aprofundo, para não ficar pensando bobagem, entende? Eu tenho aquele repertório de ideias melhorzinhas para estar ocupando. Então essa é uma das estratégias da vida mental somática, né? A pessoa está livre para construir. Para... E só complementar, tem uma pesquisa da USP que fala da reserva cognitiva. Que isso quer dizer o quê? Se a pessoa ela já teve aí uma vida intelectual, né, ativa, tal, isso na terceira idade ela pode vir como uma reserva. Isso. E até para prevenir doenças né, cognitivas, melhor que a frase que eu coloquei, né? A importância da produtividade antes da terceira idade. É isso que tu está falando. Isso, exatamente isso. Assim como tem o capital de saúde, tem o capital de reserva memória. Cognitiva. Né? E, às vezes, assim, as pesquisas também mostram que, se vir a acontecer, né, ela desenvolver uma doença neurológica, no caso, uma doença de Alzheimer ou uma demência, com essa reserva cognitiva, ela tem uma minimização dos efeitos. Então, ela assim, pode, não é uma coisa que vai garantir que ela não tenha né, uma alteração, mas ajuda, minimiza né? isso. Olha, gente, quem quiser aquele teste que eu falei, é no capítulo 562, página 626 do 700 Experimento. O título do capítulo é Teste da Sua Consciência Grupo-Kármica. E aí ele vai falando essas fases... Os vários estágios grupo-kármicos que toda consciência em evolução passa. A página é 626. O capítulo é 562. Vale a pena ler, quem não conhece esse teste, porque vai entender bem essa teoria, né, da interprisão grupo-kármica. Beatriz, Fobiologia, página 16, primeira linha. O que é a gerascofobia? A gerascofobia é o medo de envelhecer. Tem a gerontofobia, desculpa, é o medo de velho. A gerontofobia é o medo de envelhecer. E a gerascofobia é medo de velho. Medo de pessoas idosas. De idosa, pessoa velha. Cristina, você já viu isso no seu dia a dia? Alguém com medo de Alguém com medo de idoso? Ah, tem sim. Às vezes as crianças choram quando veem um idoso. Eu acho que isso assim, tem muito a ver também com o receio de como a pessoa pode ficar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não quer fazer ou tem uma resistência de fazer uma visita num lar dos velhinhos, por exemplo. Porque ela não quer ver o futuro, o possível. Então, acho que passa por aí, né? Então, assim, será que eu posso ficar assim? Né? Então, com esse receio. E também acho que tem a ver também com as experiências antigas que ela já teve com idosos, né? Às vezes teve a criança às vezes não teve uma relação sadia com o avô, e aí vê o velho, né, vê o idoso, e aí isso vai remeter, mas tem muito também isso. Essa coisa do idoso, se ele tiver assim um pouco mais defasado, mostra muito a fragilidade do corpo humano, né? E quem não tem, não é isso? Essa coisa da fragilidade, e se a pessoa não tem essa noção de continuismo, que é que a Beatriz está falando, ela vai se sentir mais, né? Exatamente. Pensenologia, página 14, última linha. Quais as características da pensenidade propícia à maxidissidência? Então, o que é maxidissidência, né? É quando a pessoa ela abre mão de algum corpo de ideias ou de alguma ideologia em prol de uma coisa melhor, né? Então, por exemplo, no meu caso, a maxidissidência foi abrir mão da ciência convencional
para a ciência conscienciologia. Né? Não que eu ache que a ciência convencional saiu de... Descartou, você não descartou, não descartei, né? isso. Só que não é ela mais que me baliza. Quem me baliza agora é a conscienciologia. A conscienciologia, né? Então, tem muitas pessoas que têm como ideologia a religião, né? O misticismo. Então, para elas, tudo é explicado através das doutrinas das várias religiões, né? Então, o que é uma maxidissidência? É abrir mão disso, no caso, né? Uma coisa melhor. A coisa melhor... Por que você colocou esse item no seu verbete? Qual a relação que você fez com o tema? É assim, ó, eu acho que a consciência, que não é intermissivista ainda, mas já tem a predisposição, tudo, ela, de alguma coisa, ela vai ter que fazer uma maxidissidência. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a maxidissidência da religião, pode ser uma delas, depende da pessoa, entende? Ou da ciência convencional, eletronáutica, ou até do paradigma que eu chamei aqui, até na revisão cortaram. É o paradigma da sociedade convencional, entende? Que não é nem o científico nem o religioso, é aqueles valores Então, ela vai ter que abrir mão disso. Por quê? Porque, como eu falei no início, a cosmoética te abre um novo mundo. Tu vai ter que abrir mão de muita coisa que não se insere dentro do que é evolutivo, do que é cosmoético, né? Agora, Beatriz, vamos falar um círculo vicioso. A pessoa abre mão antes para fazer o curso intermissivo, ou ela tem uma tendência, entra no curso intermissivo e daí ela abre mão? Ou as duas coisas? Então, aí eu não sei. Eu achava que não. Primeiro tinha que ser antes. Mas o professor Valdo, quando eu defendi o outro verbete, que era longevidade desaproveitada, eu falei dos meus colegas da universidade, todos materialistas de carteirinha, né, que costumam fazer piada comigo, porque eu abandonei... Chegou a mística. E eu coloquei eles como exemplo de não intermissivo, de não pré-intermissivo. Esses nunca, na próxima intermissão, eles não vão fazer curso intermissivo, porque... Estão fechados. Estão muito fechados. Teria de fazer isso antes, né, essa maxidissidência. Mas o Oswaldo disse que não. Eu também acho que não. Que tem a recém intermissiva. Né? Por isso que depois eu botei ali na parafatologia recém intermissiva. Então, para mim, pareceu estranho, mas faz sentido, né? A pessoa, às vezes, ela pode fazer essa virada depois. Na hora de fazer aquela visão panorâmica da vida, né? Ela pode ter um impacto e daí que ela vai entrar no processo. E daí ela vai dizer bem que a Beatriz falava numa coisa dessa e vai atrás de ti, te prepara que eles vão te procurar. Recim, é reciclagem intraconsciencial, recim na intermissiva. Então, eu e eles, todo mundo consciex, e aí eles vão ver o que eles perderam, coisa e tal. Pode porque ser a virada... Vejam, e aí vão procurar ajuda, e vão lembrar da Tânia, de mim. Porque, em tese, a virada da consciência pode acontecer em qualquer dimensão. Em qualquer dimensão, Caio. Página 16, na mitologia... Beatriz, você colocou a superação dos mitos ilusórios da intrafisicalidade. Você pode expandir um pouco? É aquele negócio, o sucesso é se dar bem na vida, chegar no final da vida com... Tem até um verbete falando mesologia nociva, pressão nociva da mesologia, que é isso, assim, o ideal é o cara de 70 anos fumando cachimbo, fumando, né, charuto cubano, tomando uísque, 12 anos jogando pôquer, entende? Então, são esses mitos ilusórios de que o importante é ter sucesso dentro do que é sucesso aqui no paradigma da ciência convencional. Enfim, se a gente vai começar a pensar como consciex, tudo isso aqui é mito, entende? E a gente leva a sério, esse que é o problema. A gente leva a sério essas coisas que são só meios para a consciência estar aqui, né? Que é meio superficial, né? Fatologia, página 14, quarta linha. Poderia falar sobre a autossaturação dos paradigmas religiosos e místicos e, em seguida, a autossaturação do paradigma materialista? Então, era isso que a gente estava falando. Se a pessoa ainda privilegia
por exemplo, no meu caso, tá? No meu caso, a maxidissidência foi do paradigma materialista. Mas por que houve a maxidissidência? Pela autossaturação daquilo. Então, o que eu vi com a minha vida, assim, anos... Por isso que é importante viver muito. E por isso que só depois que a longevidade humana aumentou é que começaram os cursos intermissivos. Porque as pessoas morriam tão cedo que não valia a pena fazer proexis. Nem curso intermissivo. Nem lógica, né? Nem lógica. Então, hoje vale a pena por causa que a gente tem esse tempo a mais, né? E quanto mais a gente tiver tempo... mais a gente pensa e amadurece, né? Tá. Então, se eu tivesse dessomado antes, eu ia dessomar materialista. Né? Como eu tive a oportunidade de viver mais, eu tive a oportunidade de encontrar a Conscienciologia. E o que aconteceu? Em meia hora, todo aquele paradigma desmoronou. Todo. Eu digo, mas eu estou errada, completamente errada, certo, está isso aqui está errado. Né? Por isso, assim, a gente tem que ter uma coragem para evoluir. Foi o primeiro curso que eu fiz, a gente tem que ter coragem, porque tu tem que abrir mão desses mitos todos aí, que tu cultivou a vida toda, para fazer uma coisa que ninguém vai reconhecer, ao contrário, as pessoas vão até, muitas vezes, te desdenhar, né? Desdenhar, né? Mas só uma dúvida sobre isso. Aqui, na efeitologia, você fala os efeitos da longevidade humana nas proexis futuras. Você pode expandir para os jovens? Qual é essa... É exatamente isso. Por exemplo... que a gente tem que viver mais? Assim, digamos, no meu caso, né, que estou na terceira idade, por isso que eu digo que depois dos 80, eu acho que eu sou mais 15 anos. Por quê? Porque eu acho que eu fiz uma proex condizente com esse tempo de vida, porque era a realidade quando eu estava no curso intermissivo. Já hoje, não, as proex agora vão ter que ser durante muito mais tempo, vão ser muito maiores. As tarefas vão poder ser de maior envergadura, né? Porque vai ter mais tempo para amadurecer, inclusive. A grande vantagem da vida longa é que ela recuperou cons, não é isso? E teve tempo de concretizar alguma coisa. Diferente daquele jovem, ele nasce, morre, não tem a maturidade consciencial. Tempo. Então, o importante da longevidade é que tu vai unir a maturidade maior, que agora tu pode ter, porque tu tem tempo para amadurecer, né? Com maior tempo de vida. Então, com isso, a tua proex não só vai ser mais longa, ela vai ser mais consistente, mais abrangente, porque... Quer falar, Pilar? E estender um pouco mais também essa proex, porque eles vêm mais cedo também. Mais cedo começa. Tem um exemplo aí, né? Também. Aqueles que começam mais cedo. Mais cedo, Então, porque não tem proex... sentido preparação até os 35 anos, então, né, tem gente? aqueles Pode que são inversores. Hoje em dia, tem inversores. Rápido. E tem aqueles que ela levantou aí, a questão de que não chegaram a fazer o curso intermissivo. Mas, então, eles estavam aqui, e quando eles descobrem que existe, ou nem existia, né, mas começou a existir a Conscienciologia, já estavam mais próximos da meia-idade. Então, mas deu tempo ainda, que acho que é o caso dela, o meu, né, deu tempo de fazer ainda muita coisa. Né, de fazer essa virada e recuperar. E outra ainda chegar ao completismo. Pilar, é que assim também, a gente não passou a vida em vão, a gente construiu coisas. Então, muita coisa que eu construí não é mais valor para mim. Por exemplo, assim, mas a intelectualidade eu uso agora. Quando eu adquiri isso, era porque a vida acadêmica me pedia isso. Era porque eu queria ascender na carreira acadêmica, então eu tinha que ter isso, né? Então, a finalidade não era a melhor, mas isso me deu um background que hoje eu estou usando aqui, né? Agora, então, além da gente ter tempo, a gente tem bagagem. E tem o outro aspecto, que é aquela pessoa, aquela consciência, que já tem, ela, sem a parte acadêmica, às vezes de estudo, ela já traz essa condição de juntar a evolução, né? De juntar a cadeia das ressomas.
Assim, ela já do autorrevezamento lúcido, né? então ela traz esse conhecimento dentro dela. Então tudo que ela faz é visando o aproveitamento, a evolução, mesmo que ela não tenha autoconsciência da conscienciologia em si. Então, porque o efeito ou a virada está aqui ou lá. Há uma continuidade que nós perdemos também quando estamos aqui. Porque nós temos aqui na vida intrafísica, achamos que o limite é este. Quando estamos no extrafísico, aí até eu voltar lá vai demorar, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, mas não é bem assim. Eu acho que a vida é um contínuo, aqui, lá, lá e aqui. E agora nós estamos começando a ter mais consciência disso. De que tudo que a gente está fazendo é para o nosso momento presente. E a ideia o presente é esse. É emendar, né? Emendar a vida lá com a vida daqui. Então, em qualquer idade. Em qualquer idade. Qualquer idade de Geronte, de Dino, qualquer idade de Dino ou de recém-nascido aqui, né? Porque depois que a gente entende o que é ProEx, o que é curso intermissivo, não tem mais sentido a cada vida começar tudo de novo, do zero. Claro. Tem que fazer esse revezamento. Justamente. O problema é da memória, né? Justamente. Sim, mas então, o que a gente tem que fazer? Melhorar consciencialmente, amadurecer consciencialmente, para não perder tantos cons, entende? Ou recuperar mais fácil. Então, mas já estão preparando os macrosomas, né? Então, também vai melhorar esse aspecto. Agora, Beatriz, você falou que foi necessário 30 minutos para te fazer pensar de uma maneira diferente. E o que pegou tão fundo? Você, como doutora, pós-doutora, chegou no ápice da academia, e o que nessa meia hora foi falado que tocou tão fundo para você olhar para um paradigma diferente? É porque assim, no decorrer da vida, eu procurava usar para resolver minhas questões, minhas crises, o meu conjunto de valores, né? O meu instrumental, que era todo intrafísico, todo materialista. Todo materialista. E chegou uma hora que isso não resolvia mais, entende? Não resolvia. Tá, e sabe o que eu acho? Posso cortar você? Pode. Falar? O que fez foi o curso intermissivo dela. O curso intermissivo dela. Então, mas alguma coisa pegou e ela acessou. Porque não, se ela primeiro eu vacilei. Primeiro a crise me fez vacilar. Eu vacilei, mas não tinha nada para pôr no lugar do que eu tinha, entende? E daí eu comecei a procurar, e ouvi falar em evolução. Teve uma entrevista no rádio lá, de que ia ter o curso do Vicenzi, Coragem para Evoluir. Eu digo, a evolução, eu quero isso. Né? Vou lá nesse curso. Mas não tinha a menor ideia do que se tratava. Não sabia que era sobre isso. Eu achei que era alguma coisa bem intrafísica também, entende? Porque ainda tem darwinismo, porque né? eu tinha aquela ideia assim, que se as coisas dão errado, é porque eu não fiz direito. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, as coisas têm que dar certo, e vão dar certo. Então eu ia lá para aprender a evoluir e dar certo, entende? Aí chego lá, vejo aquela pessoa, é a primeira vez que eu vejo alguém como a gente, assim, né? Começou a falar em Consciex e de Soma, eu disse, onde é que eu vim parar? O que é isso? Né? E ele deu, como era um curso livre, a primeira meia hora, ele explica a Conscienciologia. Ele explicou, primeiro eu digo, eu não acredito que uma pessoa em sã consciência fale uma coisa dessa, porque isso era coisa de religião, entende? Eu digo, mas como que alguém pode, o cara assim vestido que nem o executivo, tudo? Olha os valores, né? Interessante isso. Tinha que ser ele, se fosse outro, eu já ia achar que era religioso, que era isso, que era aquilo, né? Aí ele falou, e eu digo, mas não é que tem sentido, é isso aí, mas ele tem toda a razão. A lógica, né? Saí dali e me matriculei no CIP na hora. Às vezes tem senhas também, né? Por exemplo, quando eu fui, já conheci a Conscienciologia, mas quando eu fui na palestra, o cara falou sobre EV. E aquilo me fez entender todo o paradigma, assim. Ele não falou de paradigma de descrenciologia nem nada, mas quando ele falou do EV, que eu poderia me autodefender, não precisaria de mais ninguém para fazer isso, eu entendi na hora. Aí eu pensei, é aqui, não preciso mais procurar. Eu vejo assim, que cada um tem uma senha.
No meu, era como evoluir. A ideia de evolução era muito importante. E outra coisa importante, a lógica, entende? Porque, claro, é pós-doutora, da academia, não podia ser uma outra entrada, né? Outro viés. Para a fatologia, página 15, última linha, poderia discorrer sobre a eliminação dos últimos bagulhos energéticos? Então, últimos bagulhos é até otimismo, entende? Porque, em geral, a pessoa guarda muita coisa durante a vida. Quando tu chega na terceira idade, tu é cheio de objetos que tu já nem usa mais, mas que é de família, né? Aquela casa que parece um antiquário. Então, bagulho energético realmente tem que sair da vida. Isso é uma das coisas assim que quem quer ser intermissivista tem que começar. Por quê? Porque aquela energia ali vai dar um atraso de vida, aquilo ali vai incomodar tanto que não vale a pena. A gente já está com pouco tempo, né? A energia já não é toda a energia do mundo. Vai fazer evocação, né, Beatriz? Vai fazer, justamente por isso. Agora, por que isso? Exatamente, vai. E são coisas passadas, mesmo que sejam coisas boas, agradáveis, fases que já passaram, já terminaram, está encerrado, né? Não trazer aquilo para o momento atual. Então, esse último que você está falando é de tempo de vida mesmo, né? Últimos assim, porque eu imagino que, por exemplo, no meu caso, eu já estou botando bagulho fora há muito tempo, mas eu acho que está na hora de botar os últimos, entende? Agora, eu vejo que alguns não são os últimos, né? São os primeiros, né? Bem. Colegiologia, página 15. Poderia falar sobre o colégio invisível dos gerontes? Então, o Colégio Invisível, né, é uma reunião de pesquisadores de um determinado tema, né, que visam aprofundar o conhecimento naquele tema. Então, existe, né, o Colégio Invisível dos Gerontes. Eu ainda não faço parte dele, mas eu imagino assim, quanta coisa os gerontes vão poder deixar como legado para quem está... Existe aquela pré-IC ou IC, que é a longevitar. A longevitar, também, né? É bom falar, né? Não, está citado até no verbete. Está no seu verbete, existe, a gente não comentou. A longevitar é muito importante porque ela que vai acolher o geronte da terceira idade que não é intermissivista, né? Claro. A Apex, porque vai orientar, esclarecer sobre como aproveitar melhor o tempo de vida, né? E o balanço existencial, porque uma coisa muito importante para o geronte é fazer o balanço de vida. Por isso que isso que a Cris falou da história de vida da pessoa que está fazendo, isso é muito importante. Tem um verbete sobre isso, né? De balanço. Existe? Alguém defendeu o balanço de quinquênio, o balanço decênio? Eu tenho até uma lista aqui de verbetes. Tenho aqui, só de balanço, olha aqui, Cris. Quer ver quantos já tem? Já passou. Tem um está com título de balanço aqui. Mas, enfim. Mas assim, quer ver o que tem? Eu sei que tem um da Neida, que é balanço quinquênio, alguma coisa do gênero. Tem a mega tarefa final, tem a autorresolução derradeira. Né? Não está aqui, engraçado. Não está. Mas, enfim, é só fazer aqui, tá aqui. Tá, achei. Balanços. Tem a autodeterminação decenal, que é o balanço a cada 10 anos. Tem a proexometria pré-executiva, que é o balanço quando termina a fase preparatória, aos 36 anos. Tem a autorrevisitação, que é aos 40 anos. Tem a auditoria quinquagenária, que é aos 50 anos. Essa aí que eu estava lembrando. Tem o balanço pró-evoluciólogo, que é no final da vida, antes de somar, para se preparar para encontrar o evoluciólogo. Que é o curso de vocês. Que, na verdade, esse balanço é o que vocês estão se propondo nessa atividade, não é isso? E tem o inventário proexológico, que é para os 90 anos de idade, para a quarta idade. Tem a paraverbação evolutiva. Oi? Para falar com o evoluciólogo.
Né? É isso aí, tu vê quantos balanços já tem, né? Tem o dos 36 anos, dos 40, dos 50... E dos 90. Dos 90 tem... Então, nós temos muitas técnicas já. Culturologia, página 17, penúltima e última linhas. Poderia expandir a cultura da velhice funcional e a cultura da infantilização do idoso? Cultura. Página 17, culturologia. A cultura da velhice funcional e a cultura da infantilização do idoso. Achou? Cultura da velhice funcional. É bem na argumentologia, isso. É porque muita gente encara a velhice como um período de descanso, estou doente, dói aqui, dói ali, né? Com dor. Com dor, né? E, na verdade, calçando tudo isso, a velhice pode ser altamente funcional, né? Até porque, veja o professor Valdo, né? Como ele calça aqui, calça ali, calça acolá, ele cada vez tem resultados praxeológicos mais expressivos. Claro. Né? É a alimentação, é a maneira de sentar, é a ginástica, não é, Cristina? É os medicamentos corretos. É uma, acrescentando, né, o que a gente fala hoje da casa segura. A casa segura. Então, ter uma base física toda adaptada, né? Então, hoje a gente já tem lá, por exemplo, para aquele idoso, né, que tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, levantador de assento no vaso sanitário, que isso vai facilitar. Corrimão para tomar banho. Isso. Então, assim, tem tudo que pode se adaptar, até a tecnologia, né? Celulares adaptados. Com teclas maiores. Teclas maiores. Então, assim, hoje, isso da velhice funcional é o que a gente... Porque, né, até costumo dizer, envelhecer hoje, ter uma longevidade, uma expectativa de vida longa, não é desafio nenhum. O desafio é viver com saúde, viver de uma forma mais funcional possível. Você sabe que aqueles tablets que hoje existem, né? O segundo público consumidor maior de tablet é o geronte. Isso. Porque, claro, ele aumenta. E é levezinho. Quer dizer, tudo isso, a indústria tem que pensar nisso também. Não, e está pensando, assim como tem produtos para criança, coisa tal, agora para o idoso já tem uma indústria por trás disso, então tem muita coisa. E é nessa velhice funcional, né? Velhice funcional, isso. E qual era a outra? A cultura da infantilização do idoso. Então, isso aí é o que existe na sociedade. Eu lembro, olha que eu trabalhei a vida toda, hoje estou aposentada, né? Numa universidade pública, assim, de nome, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas bastou eu me aposentar num dia, no outro dia eu recebi uma cartinha me chamando para uma reunião dançante de tarde, para um chimarrão não sei aonde, para um bailinho. Eu disse, gente, eu morri, eu envelheci. O que foi feito de mim, entende? Nada então a sociedade isso, né? viu a idoso assim. Né, Beatriz? Nada contra isso, como você falou, mas parece que existe um mito na cabeça, um estereótipo melhor. Estereótipo. Que depois da idade é isso, para eles é isso. É isso. Vai festear, vai brincar, volta a ser criança, faz desatinos. Por isso que a longevidade desaproveitada, que foi o meu primeiro verbete, foi sobre isso que eu fiquei muito impressionada de ver como a sociedade infantiliza o idoso. E outra coisa, quem tem um verbete desse muito bom é a Adriana. Adriana Lopes. Isso da infantilização, realmente, a sociedade ela não contribui e, às vezes, o idoso se pauta nisso. Então, eu digo que assim, ele sempre se pauta nisso, esse é o problema. Ele tem direitos e deveres. Então, ele tem os direitos dele, só que também tem os deveres. Então, assim, se a gente tratá-lo realmente como adulto, com responsabilidade, claro, e não deixar nessa acomodação, né? Porque senão é isso, é infantilização. Vira e um falar bebê, que é igual. Né? É mais um bebê. Isso. É mais um bebê, Falar que é igual criança. Então, eu acho isso péssimo, né? Tratar o idoso como criança, ele é mais dependente, sim, e aí parece Nem sempre. Olha, hoje já se sabe que 80% dos idosos são saudáveis e vão ser saudáveis até a hora de morrer, tu entende? Então não tem, claro, tem limitações, mas limitações não o tornam. Na verdade, tem geronte, eu conheço pelo menos com mais de 80 que está muito melhor do que o outro com 50. Sim. De saúde
de mentalidade, de disposição, né? Então a gente tem que ir com calma com isso. Agora, a maioria, a gente pode inferir isso, a maioria dos idosos hoje não são intermissivistas. Então, é aquele idoso que vai ser mais vulnerável à forma como é tratado na sociedade. Exatamente. Então, te trata como criança, eles reagem como criança, entende? E acha que esse é o certo, na Esse é o verdade. certo, porque É uma regressão, né? é uma regressão. Beatriz, posso falar? Pode falar. Essa questão você observa que é no mundo todo essa infantilização, ou é a questão assim, mais do Ocidente, ou mais do Brasil? Como é que é isso? Eu só conheço o Ocidente, não conheço muito a cultura fora daqui, mas no Ocidente é assim. As iniciativas para o idoso só falam em saúde, o que é bom, mas não pode ficar só na saúde, entende? E a recreação. Porque realmente não se fala produtividade na terceira idade. Ninguém pensa nisso, porque é como se a gente não tivesse o direito de pensar nisso. Isso, Não é? Mas assim, no Oriente, o que a gente vê? Que o idoso ele é valorizado. Essa questão do ancião, né, da história de vida. Então, né, eu vejo que assim, se tem uma valorização maior, né, até cultural, e isso diminui um pouco essa infantilização. Se trata mais com respeito, né, como alguém para se passar uma experiência. Valoriza isso. Mas Aqui no Ocidente não é. No Ocidente não é. Isso é mais Agora, sábio lá, né? um dos livros, não sei se é um desses que está citado aqui, diz que isso é muito relativo, porque dependendo da época histórica, tanto o idoso pode ser tratado como o mais experiente do grupo, coisa e tal. Na época de escassez, é o primeiro que é deixado para trás, entende? Então, varia muito dependendo do momento histórico, né? Como o idoso vai ser tratado. Valor, agora, o idoso se infantilizam ele e ele aceita essa infantilização. Por isso que, antes de falar nessas coisas positivas do envelhecimento, eu achei importante levantar isso na longevidade desaproveitada, porque as pessoas, assim, entram esses dias nós estávamos num curso de campo, num hotel, e aparece, de repente, um bando de velhinhos e velhinhas, barulhento, parecia criança. Sabe, de que vergonha, entende? Estavam aí tudo em excursão. Aí você vai com o seu livro lá. Ela falou que, assim, provavelmente esse grupo que estava fazendo aquela algazarra foram o quê? Crianças que faziam algazarra, adolescentes que faziam algazarra. Então, a gente não pode... Isso, não pode generalizar. Né? É ter atenção para isso. Eu sei, até porque a tua área é justamente essa. A minha área é mais hard com os idosos. Porque não dá para afrouxar muito, entende? Consciência tem que pensar no... Gente, então a gente tem acho que 2 perguntas, depois eu vou fazer as de cá, tá, Beatriz? A gente tem umas 7 para fazer. Beatriz, aqui na página 14, em Fatologia, na última linha você coloca atenção saltuária e devaneadora. Mas essa não é uma questão que afeta apenas os gerontes, né? Eu gostaria que você falasse, se você puder indicar caminhos para vencer essa tensão saltuária. Então, realmente não é só do idoso. Hoje em dia, com o tipo... Eu vejo isso, né? Com o tipo de vida, com esses eletrônicos todos que tem, as pessoas estão perdendo concentração, né? Mesmo jovem já não consegue mais se concentrar. Ele não aprofunda. Não aprofunda, E o idoso também, né? Mas aí é mais uma questão de idade, né? Onde é que está aqui? É a atenção saltuária e devaneadora. Na última linha da Fatologia, da página 14. Na primeira página, na última linha. Primeira página, na última linha. Então tá. É isso aí, ó. Isso tem a ver com as enfermidades crônicas, tu entende? Começa a déficits de memória, né? Então, às vezes a pessoa está falando e perde o fio da meada, né? Então, mas o que é? Isso não é para aceitar ficar num nível, inclusive intelectual, abaixo. É que isso significa que a gente vai ter que enfrentar formas de superar isso, né? Agora, tu não vai superar se tu não te dá conta que realmente a memória fica saltuária, a gente tem menos a memória, assim, né? E ele falou da atenção saltuária, é isso? Isso. E devaneadora. Devaneadora.
Isso aí o professor Valdo tem falado muito sobre isso. Leitura ajuda, né, Beatriz? A leitura, muita leitura. a concentração, né? A pesquisa em si, né? Isso aí é um exercício, viu? Só que o que eu noto é que o idoso, ele não dá bola para isso. Ele, eu não tenho idade. Não preciso mais disso. Mas eu preciso mais disso. E precisa. Faz parte da idade, ele pensa. Precisa, e é importante que ele recupere isso, né? Tem técnicas para... minimize a perda, minimize a perda, Pois não. Beatriz, na página 17, na argumentologia, na exemplologia, a questão do discente e do docente. No seu caso, você já era pós-doutora, né? Então, assim, já sabia muito, mas... Onde está que você falou? Na página 17, na argumentologia, na exemplologia. Tá. Então, você já era pós-doutora. Mas em relação à multidimensionalidade, você deveria estar aí com no jardim da infância. Muita coisa para aprender. Como é que foi isso para você? Foi uma mudança de paradigma, né? Por isso que o meu outro tema de pesquisa, o mais caro de todos, é a mudança de paradigma, né? Porque eu não encontrava nada lógico fora do paradigma materialista, entende? E a Conscienciologia foi a primeira coisa lógica que teve, né? Mas qual era mesmo a tua dúvida? Como é que foi essa reciclagem? Isso você queria saber, a reciclagem, né? isso? É isso. Porque você já devia ser até docente, só que lá na academia, né? E aí, aqui na Conscienciologia, você ficou na condição de discente? Eu logo em seguida entrei como docente. Eu comecei trabalhando ali no atendimento, no IPC, né? No atendimento, depois eu fui para cidades atendidas, levava professora nata. Levava os professores para dar aula no interior e dizia, mas como são inteligentes, um dia eu vou chegar. Vai dar CIP, coisa e tal. Mas como é que eu vou te responder isso aqui, ó? O que me dei conta foi o seguinte, ó, que eu era uma química pífia, que como consciencióloga eu posso ser muito melhor, entende? O apreço que eu tinha pela minha inteligência era bem menor do que eu tenho hoje, entende? Porque eu vejo assim, pessoas inteligentíssimas que não conseguem entender um conceito conscienciológico. Eles não conseguem. Eu disse, gente, como é que eu consigo? Olha o curso intermissivo dela. Como é que eu consigo isso? Forte. Né? Beatriz, então, vamos lá, que nós temos algumas perguntas aí com o nosso tema. Como o intermissivista pode incentivar um geronte não intermissivista a pensar sobre a intermissão, a promoção de reciclagens e a produtividade na velhice? Então, isso é difícil, porque tu sabe que eu fui dar uma palestra na universidade para os professores aposentados. Lá tem uma instituição, né, que congrega os professores aposentados, então tem palestra e me chamam, porque o meu assunto é muito... Né, e a gente percebe que... tinha assim, na plateia, uma professora que dá aula para a terceira idade. Né? E quando eu falei lá, falei o que era Conscienciologia, né, coisa e tal, ela disse, não fala isso perto de um idoso. Porque a gente não pode falar nada que se em morte, não pode falar, entende? Não dá para falar nada. Tabu. Cheios de tabu. Então, a gente fica pensando o que pode fazer. Na maioria das vezes, é realmente mandar energia para a pessoa ficar mais calma, para a pessoa... né? E pegar temas mais leves, entende? Porque isso aí é uma coisa realmente difícil. Porque tu não pode fazer estudo evolutivo num velhinho. Também você entende? não sabe o gabarito da pessoa? Difícil isso. É difícil avaliar, né? Polinomiologia, página 16, segunda linha. Poderia ampliar o polinômio dieta nutritiva, sono reparador, ginástica regular, agilidade cerebral?
Então, é isso aí que é a receita ideal. E essa é a reciclagem funcional, né? Aqui não é reciclagem. Velhice funcional. Velhice funcional, é isso aí. Resumido. E são os itens, bem resumido, os itens de que a gente tem que seguir, porque senão não vai ter a disponibilidade, até mental somática para... Claro. Antagonismologia, página 16, penúltima linha. Poderia ampliar o antagonismo motivação racional, motivação emocional? Então, muito do que a gente pode fazer para a nossa própria evolução, para a reciclagem toda que, né, a gente está continuamente fazendo, é justamente isso, né? Motivar por coisas racionais, entendeu? Porque as pessoas, a motivação é sempre muito emocional, entende? Aquela infantilização. Aquela infantilização, que você fala é isso, né? é alegre, eu vou porque é alegre, eu vou porque me fez bem, né? Então, assim, a motivação racional, ela realmente ela é mais difícil porque ela é menos encantadora à primeira vista. A pessoa tem que ter um certo background de gostar de aprender, gostar de... para dar valor para as coisas, né? Mentais somáticas. É menos cerebelar. E eu lembro que quando eu conheci a Conscienciologia, eu achei uma pena a gente ter que abrir mão do psicossoma, era tão bom. E o mental soma era bom no trabalho só, entende? Fora daquilo ali, o bom era psicossoma. Então, é toda uma reciclagem que tem que ser feita, né? Mitologia, página 16. Poderia discorrer sobre a superação dos mitos ilusórios da intrafisicalidade? Então, são esses mitos, assim, eu vou fazer uma plástica, porque aí eu vou ficar mais bonita, vou rejuvenescer, eu vou comprar um guarda-roupa novo, ter uma personal trainer de guarda-roupa, porque daí eu vou, né, vou estar melhor. É aquele apego ao que tem valor na intrafisicalidade, entende? Então, eu fui vendo, no meu caso, eu abrindo mão aos pouquinhos disso, entende? Porque, para introduzir todos esses conceitos novos, não dá para manter toda aquela parafernália de hábitos que são puramente intrafísicos, né? Então, foi devagar, foi aos poucos, entende? Então, hoje, quando eu encontro com os meus colegas, gente da minha idade, eu noto a diferença de valores que tem já, né? O que eles fazem com o tempo, com o dinheiro. Agora, Beatriz, a gente que te conhece há tempo, o trafor dela é a lógica, a racionalidade. Você fala uma coisa lógica para a Beatriz, ela, na mesma hora, ela recicla, ela entende, né? Você tem muito isso. Exatamente. Você tem muito isso, é muito forte. Não, eu tenho essa procura muito por isso, porque eu sei que é o que me ajuda. Fatologia, página 14, sétima linha. Poderia explanar quais oportunidades lhe parecem mais importantes no item, a fase da aposentadoria, enquanto oportunidade de renovação existencial, e o item seguinte, a virada evolutiva? Ora, você não tem mais que trabalhar todo dia. Tem 8 horas por dia, ou 10, como eu trabalhava, que pode ser totalmente voltada para isso. Para assistência, né? Para assistência. O geronte, ele já está numa condição de maturidade consciencial que ele dá valor para... Quer ver? Eu até coloquei algumas coisas aqui, que a idade traz para as pessoas e que responde isso. A gente é mais inteligente, é mais calmo, é mais feliz. Hoje eu sou infinitamente mais feliz do que eu era quando era jovem, sabe? Estava na flor da idade, né? Sou muito mais calma, porque conhecer todas essas verpons acalma, porque a gente se entende enquanto consciência e acaba, né, se acalmando. A gente é mais inteligente, isso que eu estava falando. Na universidade, o que eu fazia na universidade e o que eu faço agora, eu acho que hoje eu sou um gênio perto do que eu era lá. Tu entende? Quer dizer, as coisas que eu consigo entender rapidinho, e lá eu morejava em cima dos livros para aprender, entende? Então, a gente fica mais inteligente mesmo, quando a gente se dá conta de tudo isso. O cérebro se reorganiza para tudo isso, né? A gente tem muito mais sinapses hoje. Claro. Não é? Gente, muito mais anzepologia. Sabendo usar a terceira idade é um período fantástico, exatamente. Né? Então, o negócio do verbete é justamente isso. As pessoas não desperdiçarem isso. E se prepararem para chegar bem na terceira Chegar bem, idade. né? Para a fatologia, página 15, segunda linha. Poderia explicar como você viveu o papel das bioenergias compensatórias aos declínios somáticos?
Que compensações lhe pareceram mais evidentes? De que forma aconselharia essa abordagem profilática a uma outra com sim da sua idade? Olha, a melhor estratégia compensatória que eu conheço é trabalhar as energias, entende? E esse não é o meu forte, eu tenho que confessar, não é? Mas, como eu estou disposta a realmente... eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho ambição evolutiva e eu quero fazer o melhor que eu posso naquilo que eu sei fazer. Então, eu tenho muito amparo, entende? Então, com o amparo, eu vejo os aportes de energia que chegam nas horas, né, mais difíceis, como eu consigo fazer coisas que eu jamais imaginaria fazer. De vez em quando eu me dou conta assim, que eu ia para Santa Maria, 500 quilômetros de Porto Alegre, com uma malinha sozinha, parava em qualquer biboca para dormir, lá onde tivesse uma caminha, né? Dava 4 aulas de 2 horas. Né? Direto, né? Direto. E eu conheci a Conscienciologia, comecei depois de 50. Quer dizer, o corpo já não é o mesmo. Então, assim, era um aporte muito grande, né? Então, isso aí... E outra coisa, hoje eu levo muito mais a sério, claro, as bioenergias, e eu vejo que é aí que a gente vai se sustentar, entende? O que vai compensar o declínio físico, que é evidente, não dá para dizer que não é, ele existe mesmo, mas o trabalho energético compensa muito. E também a intencionalidade, porque com a intencionalidade boa, o amparo faz o resto, viu? Para a fatologia, página 15, penúltima linha. Poderia desenvolver o item planejamento técnico e preparação do autorrevezamento multiexistencial? Então, isso é muito importante mesmo para o geronte, porque é planejar a próxima vida. Em vez de ficar pensando, eu vou ficar velho, vou ficar com reumatismo, daqui a pouco as rugas chegando, vou morrer, né? Fica pensando nisso, o que eu posso levar, o que eu posso fazer hoje que eu vou usar na intermissão? O que eu posso fazer agora para eu, assim, dessomar num minuto e no outro eu já estar... a ideia é essa, né? A ideia é essa. Então, isso aí monopoliza muito a gente. Por quê? Porque eu, por exemplo, me dei conta que grande parte das coisas que eu faço não vão ter utilidade, entende? Quer dizer, eu não vou dormir, eu não vou comer, não vou me vestir. Né? O que eu vou usar meu tempo? Ou eu começo desde agora a ter hábitos que eu vou usar aqueles veículos que eu vou continuar tendo lá no extrafísico para ficar lúcido, para fazer as coisas, ou eu vou dessomar e vou ficar sentindo falta de dormir, de comer, saudade dos outros. Entende? Então, e o autorrevezamento, quanto ao autorrevezamento, é o seguinte, procurar ter um interesse muito sério que tu saiba que dura mais do que uma vida. Entende? Que eu posso levar para a intermissão, continuar com ele, e depois ressomar para continuar mais ainda. São os hábitos conscienciais e não intrassomáticos. E até tema de estudo mesmo, porque, para mim, eu acho que eu vou ter uma vida de estudo sempre, né? É ter um tema que ultrapasse essa vida. Que não tem que começar do zero sempre, sabe? Então, faltam aí 2 perguntas, tá? Para a fatologia, página 15, final da 3ª linha. Poderia relatar o autodespertamento para a seriaxialidade? Então, tudo muda quando a pessoa se desperta para isso. Não é uma vida só, são várias. Uma vez um amigo meu, bem intrafísico, né? Ele chegou, ele me perguntou o que eu fazia, eu expliquei, ele disse, quer dizer, então, que se eu fiz alguma coisa desonesta, eu vou... E ninguém soube, ficou ali, o cara se apavorou, porque ele viu que as coisas que ele conseguia fazer e ninguém saber, ele não pagar... Problema do holokarma, né? Isso ia ficar... Ele levou um susto muito grande. Entende? Então, assim, despertar para isso também, entende? Que não vale a pena estar errando, entende? O melhor é acertar, dá menos trabalho. Se todos tivessem essa noção, o nosso processo de ética seria bem diferente. Né? Exatamente. Então, Beatriz, na página 17, no item deficienciologia, poderia expandir o último item, que é o 7, salvacionismo? A preferência pela religião em vez da ciência, como você vê essa problemática de esclarecer sobre as crenças religiosas aos gerontes? Isso é bem difícil.
Isso é bem difícil. A gente não pode fazer estropo evolutivo, não é? Agora, a gente porque o que acontece? Alguns idosos começam a ter fenômenos parapsíquicos, querendo ou não, entende? E aí eles lembram, vou perguntar para a Beatriz, parece que ela estuda aquele negócio. Aí ele vem com a problemática. Aí é uma abertura para te explicar, né, o que pode estar acontecendo, fazer um diferencial entre a religião e o... Não pode chegar e dizer que religião não... Porque a pessoa está no fim da vida e é aquilo que ela tem. Mas já mostrar que tem uma abertura para uma coisa bem melhor, né? Então, eu estou vivenciando isso com a minha mãe, a coisa mais engraçada. Isso me lembra o caso da minha madrinha. Ela perdeu o filho e ela ficou desesperada. E eu falei, tia, chamando de tia, ninguém morre, você vai entender isso. 1 ano depois, ela morreu. E no dia que ela morreu, eu não sabia que ela estava morrendo, eu a vi na TENEPS e ela disse assim para mim, agora eu sei que o que você está falando é verdade, ninguém morre. Então você vê essa coisa de ter esse abertismo e abrir mão da religião, mas é no últro minuto, nos 44 segundos tempo. Pode não abrir mão total, mas já deu uma abertura. Deu uma abertura. Para que no período, o curso intermissivo, não sei, a pessoa possa ser esclarecida melhor. Né? Você tem uma última pergunta, Ricardo? Pergunta particular, que você falou, questão do psicossoma e mental soma. E como é que foi essa questão da tua vida, que eu sei que você foi, acho, casada com um artista, né? Um artista plástico. Então, como é que foi essa convivência e o seu, não sei se terminou, como é que foi o... Não, eu fui casada com um escultor, Carlos Tênis, bem conhecido lá no Sul, né? Foi interessante, porque eu gostei muito de conviver. Na minha educação não teve muito arte, né? Foi de viver o mundo artístico, coisa e tal. Mas nunca me identifiquei muito com isso, entende? E hoje ele é casado com uma outra pessoa que curte arte também, né? Mas são essas coisas. A pessoa, quando fica mais idosa, tu vai olhar para trás as experiências que ela teve, né? Por exemplo, eu destilava escola de samba. Entende? Olha as experiências que tu tem, né? Eu fiz campanha política, né? Fui casada e convivi com a arte durante muito tempo, né? Então, eu acho que tudo isso faz rapport depois, na hora que tu entende a Conscienciologia e a assistência, eu consigo fazer rapport com muita gente, né? Gente, nós chegamos no nosso horário, né? No final, queremos agradecer e parabenizar aí a Beatriz pela defesa do verbete, agradecer a presença dos tertulianos e também a presença dos teletertulianos, através das perguntas que eles nos fizeram. Muito obrigado a todos e vamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 28 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos dois recados. A Tereza com o curso ECP1 em Brasília e a Anália com o curso 40 Manobras Energéticas. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui para fazer a divulgação e o convite para a participação do curso ECP1 em Brasília, nos dias 4, 5 e 6 de abril. Esse curso é voltado para autoconscienciometria, mergulho na autopesquisa, recuperação de informações do curso intermissivo e o melhor alinhamento da programação existencial. Então, estejam todos convidados a participar do ECP1 em Brasília, nos dias 4, 5 e 6 de abril, no Hotel Aliá. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Hoje começa o carnaval, sexta-feira, né? Sábado, domingo, segunda, dia 1, 2 e 3, carnaval, folia. Mas eu venho aqui para fazer um convite para vocês que estão aí em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, nós vamos ter o curso 40 Manobras Energéticas. É uma ótima opção de carnaval, né? Trabalhar com as energias, se preparar para um ano que geralmente começa depois do carnaval, né? Aqui no Brasil, o ano só começa mesmo depois do carnaval. Então, é uma ótima oportunidade para você trabalhar. São 40 manobras, eu vou falar de algumas só aqui, tá? Olha só, acréscimos de energia, banhos de energia,
chakra predominante, empatia energética, estado vibracional, perda de energia e muitos outros. Vão ser 3 dias totalmente dedicados à prática dessas 40 manobras energéticas. O curso será em Belo Horizonte, no Hotel Clarion. Hotel Clarion. São 3 dias de trabalho com as energias. Você pode ter maiores informações, fazer as inscrições pelo telefone 31, que é o código, 3222-0056. Ainda dá tempo, gente. É amanhã que começa. Então, vocês podem pegar o carro, aproveita, sai agora, pede ao chefe para sair mais cedo e vamos para Belo Horizonte. Pessoal do sul de Minas, do norte de Minas, vamos lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom curso para vocês. Para amanhã, teremos o verbete Intelectualidade Estéril, especialidade para patologia, com o verbetógrafo Douglas Montenegro. Muito obrigado e boa tarde a todos.